A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus, estamos juntos para mais uma lição, e em especial a lição 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, quando nós vamos falar sobre um tema que é de suma importância. Como ler as Escrituras? Como ler a Bíblia Sagrada? Nós iremos ver que existem meios pela qual nós podemos ter uma interpretação mais fiel do texto sagrado. O nosso texto áureo vai dizer assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. E o mordomo da rainha de Candace, ele vai dizer o seguinte: como eu vou saber se não tem ninguém que me explique? Então, amados, para que alguém entenda a palavra, precisa ter alguém que já tenha um conhecimento na palavra para que possa explicar. Nem todos sabem tudo e, na verdade, nenhum de nós sabemos tudo. Permita-lhe dizer essa verdade. Você pode ser mestre, pode ser doutorado, pode ser bacharelado, você pode ser o que você for, graças a Deus por isso, mas você não sabe tudo, principalmente no que diz respeito à palavra do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor não é um livro que a gente lê e interpreta e vai ficar aquela interpretação ali, não. A palavra de Deus, ela é viva. E, ao mesmo tempo que eu interpreto um texto bíblico, não fugindo do seu contexto, Deus me dá uma mensagem, você vai interpretar e Deus vai te dar uma outra mensagem, sem que você fira o texto bíblico. Então, por isso que não tem como alguém bater o martelo e falar assim: eu sou tal, eu sou o cara. Não, não existe isso. Na Bíblia Sagrada, não. Sejamos humildes, sejamos prontos a aprender com o Senhor. E o Senhor estará sempre pronto, como nosso mestre, a nos ensinar como estudar a palavra, como ler a palavra, como interpretar a palavra. A verdade prática diz que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus, nem colocada acima da autoridade do Espírito Santo. Existem técnicas de interpretação, palavras que nós iremos olhar aqui, aprender juntos aqui na lição, porém, não podemos colocar isso como sendo uma regra. Não, tem que ser assim, não, porque pode haver falha até de quem está usando a regra para interpretar. Quando você, por exemplo, entra no seminário e você está cursando um seminário, você é um bacharelado, você, enfim, você é um teólogo, vamos dizer assim, você é um teólogo, você caminha em várias direções, mas chega um momento você precisa filtrar esse, filtrar aquele para você seguir em frente. Então, de repente, em uma interpretação, pode acontecer equívocos, tanto de ambas as partes. Então, precisamos ter o cuidado. Atos capítulo 8, versículos 26 a 30, é o nosso texto básico da lição que diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A pergunta de Filipe ao mordomo: tu entendes o que você está lendo? E ele, como eu disse lá no início, ele vai dizer que não. Então, ele vai começar a explicar para ele o que estava no texto que ele estava lendo. E o interessante é que esse texto é um texto que traz para nós
a salvação. Apresenta para nós a salvação em quem? A salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque coincidiu, e sabemos que não há coincidência, ele estava lendo exatamente Isaías 53, que quando fala acerca do nosso Senhor, da obra do nosso Senhor. 3 são os objetivos que nós temos nesta lição. Primeiro, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pontuar o pressuposto pentecostais para a leitura da Bíblia. E terceiro, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. Uma das coisas que não pode faltar quando vamos ler a Bíblia, quando vamos interpretar a Bíblia, quando vamos preparar um sermão, é pedir a ajuda do Espírito Santo. E você que é pregador, você que é ensinador e você vai preparar um ensino, você vai pregar a palavra, entenda uma coisa: se o texto que você está lendo não falar primeiro com você, não vai falar com o povo. Não vai, não adianta. Primeiro, o texto precisa falar com você. O primeiro a ser tocado pelo texto bíblico é você. Para depois, vamos dizer assim, um auditório, a igreja que vai estar te ouvindo. Porque se o texto bíblico não tocar a sua vida, você vai ser simplesmente um sino fazendo barulho, mas não vai edificar ninguém. Mas se quando você estiver estudando o texto bíblico, você sentir que essas palavras estão saltando para dentro de você, então você com certeza será grandemente abençoado. Antes de entrar na nossa lição, eu quero fazer menção aqui do pastor Valdir e toda a membresia da Assembleia de Deus lá de Belford Roxo, Parque São José. Todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, que Deus abençoe. O nosso pastor, ele tem participado, tem estado conosco, participando nas nossas aulas, tem incentivado também a sua membresia, os alunos da escola a estarem seguindo as nossas aulas. Então, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de Jesus, tá bom, meu pastor? Que Deus lhe abençoe, o pastor, toda a direção da escola e todo o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Vamos à introdução? Já peço a você que faça uma ação agora, senão depois você esquece. Porque eu esqueço, então você também esquece. Vai lá agora, se inscreva no canal, já dá o seu joinha e acione as notificações, ok? Introdução, vamos lá. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Exegese e hermenêutica é o que nós vamos falar nesta lição. Vamos lá. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agen, com o sentido de guiar. Então, unindo a palavra, dá no sentido de quê? Guiar para fora. Isto é, por meio da exegese, nós vamos entrar no texto e vamos extrair do texto as informações que o texto vai trazer para nós. Por exemplo, Jesus, quando fala a questão dos pregadores, e ele diz que os campos estão brancos para a ceifa, falando de pessoas. É bem provável que Jesus estava caminhando com seus discípulos e viu um campo, uma plantação, e ele vai aproveitar, vai aplicar. Essa é a importância de colher, porque se não colher, o fruto vai estragar. Então, do mesmo modo, a importância de nós pregarmos,
porque senão muitas pessoas não serão salvas. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é jugo? Nós vamos entender que jugo é uma peça de madeira que é usada no interior. Possivelmente Jesus está vendo ali, de repente, uma junta de bois, como o próprio Eliseu era boieiro, ele também tinha junta de bois, possivelmente uma junta de bois andando uma pareada com a outra com jugo no pescoço. Então ele vai dizer, olha, vocês precisam ter o meu jugo sobre vocês, porque vocês então andarão comigo. Vocês estão entendendo? Então, quando nós olhamos, então nós vamos entrar no texto, extrair do texto. A exegese bíblica vai nos levar a isso, a ter uma interpretação do texto. Vamos lá, andar mais um pouquinho, porque senão a nossa lição vai ficar muito grande. Assim, um alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Ou seja, quando aconteceu ali, qual era a lição que o Espírito Santo queria passar? Vamos buscar, até porque a fonte é a mesma. A fonte que inspirou lá e a fonte que ilumina hoje, uma coisa é inspiração, outra coisa é iluminação. O Espírito Santo inspirou para que eles escrevessem e agora ele ilumina a nossa mente para que nós tenhamos o entendimento daquilo que ele quis ensinar, daquilo que ele quis estar explicando, está passando para nós. Tá bom? Olha só, um minucioso exame dessa forma para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas nos fatos, da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto. Eu tenho até aqui algum material que eu poderia até apresentar aos irmãos, até peço perdão. O que acontece? Vocês que seguem os meus estudos veem que eu gravava o lugar onde eu tinha os meus livros, mas em breve eu estou aqui trabalhando o meu escritório, aonde eu vou estar formando. Então eu tenho livros que eu poderia trazer para vocês, para indicar para vocês estarem pesquisando também, para vocês entenderem um pouquinho mais. Para nós é muito importante nós sabermos a cultura, como era a cultura da época. Então, ter alguma coisa no original é muito importante, saber a origem, como eles trabalhavam na época. É muito importante nós termos esse conhecimento. Então, os fatos históricos, quando Jesus olha para o templo e diz para eles, olha gente, vocês estão dizendo que o templo é muito bonito e é verdade, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí vem os historiadores e vão dizer que o templo era tão belo, era tão maravilhoso, que na junta, que nós normalmente nas nossas construções colocamos só a massa, ali nas juntas por dentro do templo, partes ali, tinha ouro. Então, para tirar aquelas pedras, para tirar o ouro, eles foram escavando aquilo tudo. Tiraram as pedras para poder remover o ouro. Então, quando vemos os fatos da história, nós vamos entender melhor o que está sendo dito. Segundo, as limitações dos leitores. Todos nós somos limitados. Por isso que eu disse no início, nós não somos, eu sou o maior vamos dizer assim, o intérprete da Bíblia. É só falar comigo que eu vou interpretar. Não, para com isso. Isso é vaidade, isso é orgulho, isso é exaltação. Seja humilde. Vá na iluminação que o Espírito Santo te der. Não queira, como muitos pregadores, até famosos aí fazem, trazem algo assim fantástico. Às vezes é tudo ilusório. Não tem nenhuma base, não tem nenhum respaldo bíblico. Quando eu vou interpretar a Bíblia, eu já tenho meu pensamento, como você já tem, mas eu preciso ter o cuidado para eu não colocar o meu pensamento naquela interpretação, que de repente é um outro assunto. E eu tenho que ser humilde para saber o que a Bíblia quer me falar. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda a vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são intérpretes, tá vendo? Todos, sem exceção.
Você vai ler, você vai interpretar de forma correta ou errada, mas vai estar interpretando. Aí é que forma as heresias se não tivermos esse cuidado na nossa interpretação. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a estudar. Você começa, mas você está com um pensamento pré-formado, então não vai adiantar nada. Então precisamos o quê? Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra. Me ensina o que o Senhor quer falar comigo nesse texto. E ele vai te ensinar. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa de atribuição a todo salvo em Cristo. Ou seja, como a minha natureza pecaminosa, ela ainda pode sofrer influência do mal, do maligno, eu tenho que ter cuidado, porque senão eu posso interpretar sobre a influência do maligno. Vocês se lembram? Quando Jesus, ele fala que alguma coisa vai acontecer com ele, e Pedro ali fala, não, Senhor, eu vou contigo, a gente vai contigo. E Jesus de repente fala assim, para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estava possesso, mas Jesus sabia que Satanás estava cirandando a Pedro. Estava ventilando palavras a Pedro para que Pedro falasse naquele momento. Então, quando nós estamos interpretando, se nós, vamos dizer assim, eu ia até usar assim uma palavra que a gente usa muito, né? Viajarmos muito na maionese, vamos dizer assim, a gente vai ter interpretação que não tem nada a ver com a Bíblia. E depois, se eu prego no lugar algo que não é bíblico, quem vai sofrer vai ser você, pastor. Vai ser o pastor da igreja que vai sofrer. Para depois trazer o povo à realidade novamente. E não ficar com aquelas coisas fantasiosas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que somos pastores de igreja, quando aparecem os aventureiros aí do dia, né? Trazendo mensagens, interpretações que são coisas de pensamentos e não Bíblia. A natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos, ou seja, afirmamos, confirmamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus, como já estudado no texto bíblico. Em duas línguas distintas. Sabemos que ela foi escrita em quê? Em hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partículas em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que era o grego falado no meio do povo, era a língua do povo. O grego koiné era a língua do povo, tá certo? Era a língua que todos conheciam. No período aproximadamente de 1.600 anos, né? 1.000 anos para o Antigo Testamento, 600 anos para o Novo Testamento, 40 autores diferentes. Então, 600 anos por homens inspirados pelo Espírito Santo. Culturas diferentes, mas porém está escrito o que o Espírito Santo queria que estivesse. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignorados. Dentre tantos, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo. Nem toda profecia é para os nossos dias, nem tudo é para ser aplicado para hoje, porque já se cumpriu. É claro que eu posso até pegar a palavra, aplicar para os nossos dias, mas não quer dizer que vai acontecer, porque já aconteceu. Mas como a palavra é viva, Deus pode trazer à existência um milagre também por meio daquela palavra, porque Deus é Deus absoluto. Mas, por exemplo, eu leio literalmente lá que o Mar Vermelho abriu. Eu posso aplicar para hoje? Posso. Eu posso aplicar que o mar vai abrir na sua vida também, que as dificuldades irão passar? Eu posso. Mas literalmente abriu lá. Não quer dizer que o mar literalmente vai abrir hoje. Vocês estão entendendo? Mas eu posso aplicar no sentido espiritual. Mas eu sei que lá foi literal. Não foi só espiritual, lá foi literal. Como diz lá, eles foram batizados. Todos foram batizados. Mas de fato eles foram batizados? Não, eles foram batizados porque eles passaram pelo mar.
Então, tudo nós precisamos ter esse cuidado na interpretação. Vamos lá. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Creemos na inspiração divina, ou seja, a Bíblia é a inspiração de Deus. Deus que inspirou a Bíblia. Ela é verbal. Deus inspirou o texto bíblico. Deus inspirou os escritores para que eles escrevessem. Então, tudo que está escrito é a palavra de Deus. E ela é plenária, ou seja, a Bíblia não contém textos inspirados. Não, toda ela é inspirada. Por isso que a inspiração é divina, verbal e plenária. Outra coisa, a palavra de Deus é a nossa autoridade final em questões de fé e prática. É a única, não tem outra. Outra coisa, o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Já estudamos sobre isso. A inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não tem erro e a Bíblia não tem falhas. O original é sem erro e sem falhas. Se há algum erro e alguma falha, há nas cópias e não no original. Nessa compreensão, refutamos a relativização do pecado. Ou seja, o que a Bíblia fala que é pecado. O que não é, não é. Não é aquele negócio, para mim não é, mas se é para você, para mim não é. A Bíblia não vai relativar nada. O que é e o que não é, não é. Aceitamos sua doutrina, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a liberalidade, né? Como ela trabalha, como a Bíblia ela age, a literalidade de como os milagres aconteceram, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então, nós acreditamos que de fato aconteceu e acontece ainda hoje. A iluminação do Espírito Santo, aqui também é interessante. A doutrina da iluminação se refere ao quê? A atuação do Espírito Santo. Eu já disse aqui um pouquinho atrás que o Espírito Santo inspirou os escritores para escrever a palavra. A palavra, ela já é escrita. A palavra, ela já está aqui. Ela já foi revelada. Agora, eu preciso ter a minha mente iluminada pelo Espírito para que eu compreenda, para que eu entenda a mensagem que o Espírito Santo quer trazer à minha mente e logo eu verbalizo e passo à igreja. Vocês estão entendendo? Então, hoje, não que se alguém falar, Deus está me revelando, ele vai dizer que é errado. Não. Mas hoje o entendimento é o quê? Que o Espírito Santo ilumina a nossa mente naquilo que já está revelado nas Escrituras. E é Ele que vai nos ajudar a discernir a palavra de Deus como a verdade absoluta na nossa vida. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita por Deus. Ou seja, ninguém vai por um estudo racional. A mais B vai entender a Bíblia. Não. Por quê? O espiritual precisa entender, precisa estar sendo também, fazendo parte desse contexto. Paulo vai dizer que os que são carnais não conseguem discernir aquilo que é espiritual, porque o que é espiritual não é discernido desta forma. Então é muito importante que eu e você tenhamos aquilo que é espiritual para discernir aquilo que é espiritual. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida. Ou seja, a iluminação não vai alterar o texto sagrado, somente vai lançar luz e trazer para nós luz e entendimento naquilo que nós estamos estudando. Tá certo? Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Quando você aprende, logo você precisa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Somos transformados de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. Né? Somos transformados até chegarmos um dia à estatura de varão perfeito. Como vai acontecer isso? Por meio da Escritura. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor.
Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ou seja, o livro de Atos, inclusive, alguém vai dizer que o livro de Atos não encerrou, porque não tem lá a graça do nosso Senhor no final. Por quê? Porque o Atos da igreja ainda não encerrou. Então alguém vai dizer isso. E nós vamos ver que a igreja continua trabalhando. A igreja primitiva, sim, é a igreja que está em Atos, mas a igreja trabalha até hoje. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura que pode autenticar e até mesmo corrigir experiência ou prática da igreja, caso seja necessário. Queridos irmãos, que coisa extraordinária. Olha só. Nem a experiência e nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Ou seja, eu vou fazer 18 anos de ministério pastoral. Tem pessoas que terão 50, 60 anos de ministério pastoral. Tem uma vasta experiência. Verdade. A nossa denominação, ela já está aí com 110 anos, 111 anos, se não me foge a memória. 110 anos, 111 anos esse ano. Olha, tantas outras denominações com até mais tempo, mas isso não quer dizer que o que uma denominação fala é a verdade. Só vai ser a verdade se estiver na Bíblia. Não é porque eu tenho uma experiência como crente que eu vou viver naquele saudosismo em achar que só que no meu tempo que era bom. Ah, irmão, tem muita gente assim. Ah, no meu tempo que a igreja era boa. No meu tempo que a igreja era maravilhosa. Não. A igreja vai ser arrebatada à igreja do hoje. Então as nossas experiências são boas, são para estarmos ajudando, estarmos aconselhando, estarmos levando pessoas a ter o conhecimento do Senhor. Mas, porém, tanto a tradição como a nossa experiência não pode estar acima do texto sagrado. Não pode estar acima. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu não posso falar o que a Bíblia não diz. Você vai concordar comigo. Nós que temos um pouquinho mais de 50 ou de 40, nós ouvimos muito dos nossos irmãos dizendo assim: 1000 passará, 2000 não chegará. Mas aonde isso está escrito na Bíblia? Não existe. Tanto que nós já estamos no ano 2022. Cuidado. Vamos ficar com a interpretação bíblica. Regras básicas de interpretação.